Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. João capítulo 19, o verso de número 38. João 19, 38 diz assim: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua santa e poderosa palavra. Te peço mais uma vez, Senhor, sabedoria para instruir a Tua igreja através da Tua palavra, que essa palavra seja eficaz, viva, uma espada afiada, cortante, que haja precisão na pregação, Senhor, mas sobretudo que haja poder do Teu Espírito. Que seja o Senhor avivando a palavra, que seja o Senhor fortalecendo os corações, que seja o Senhor realizando a grande obra, porque se o Senhor não avivar, Senhor, a letra ela não traz vida, mas se o Senhor soprar sobre os corações, essa semente será poderosa, e o que viveremos será extraordinário, e nós cremos, Senhor, no poder da Tua palavra, e nela depositamos a nossa esperança, em nome de Jesus, amém, 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 graças a Deus, amém. O que nós acabamos de ler aqui é o desfecho de um dia de muita aflição, o desfecho de um dia de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, o desfecho de um dia de muita injustiça, de muita hipocrisia, o desfecho de um dia de muita crueldade, de muita perversidade, o desfecho de um dia onde a inveja aparentemente prevaleceu, aonde a injustiça aparentemente prevaleceu, aonde a mentira aparentemente prevaleceu. Sabe aquele dia que os nossos valores são postos à prova? Sabe aquele dia que os nossos princípios cristãos, familiares, você que talvez o evangelho seja novidade de vida, mas você teve um avô, uma avó, um pai, uma mãe, que ensinou os valores de moralidade, de costumes, de verdade, de família, de relacionamento, de relação profissional, gente que aprendeu a fazer o que é certo, sabe, gente que não mexe nas coisas dos outros, sabe, gente que faz o que é certo, sabe, gente que não precisa de ninguém ficar controlando a vida dele, porque ele tem um conceito, uma consciência moral, por mais que não conheça o evangelho, tem uma luz de consciência moral, que aprendeu com os pais, com os avós, com os familiares, com a vida, e aí tem dias que tudo isso é abalado, porque esses dias são dias que você faz o certo e parece que quem vive todo atravessado prevalece, você faz o correto, e você trabalha, e você se esforça, e você busca o pão de cada dia, e você semeia numa terra e colhe aquilo que lhe pertence, e não mexe no que é dos outros, e parece que gente que engana os outros se dá bem. Existem dias que o mal aparentemente prevalece, e este foi um dia. Jesus havia sofrido pelo menos umas 20 horas antes desse desfecho.
umas 20 horas de agonia, de dor, de açoites, de vergonha, de humilhação. O desfecho de uma agonia que começa lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, quando Jesus Cristo começa a orar ao Pai, dizendo: Pai, eu estou em agonia de morte, uma aflição nunca antes sentida, se for possível, passa de mim esse cálice, se for possível, passa, mas eu ainda me coloco à tua disposição, para que a tua vontade prevaleça. Ali Jesus começou a sofrer, diz o texto que ali Jesus começou a suar sangue. Eu preguei semana passada e eu contei uma experiência sobre o momento da extração de azeite da azeitona. Getsemane significa prensa de azeite. As oliveiras, era um jardim com muitas oliveiras lá em Israel. Até hoje, quando nós vamos lá, tem oliveiras lá de mais de 2000 anos. E a gente fica olhando para aquilo e pensando, talvez foi em uma dessas aqui que Jesus se ajoelhou e orou ao Pai e clamou, e a prensa de azeite extraía dele o melhor que ele tinha, a sua unção, o seu poder, e ali ele suou sangue. Logo depois Jesus foi preso, e quando ele foi preso, ele começou a ser esbofeteado na frente de todos, e cada tapa, cada soco, cada chute, cada açoite que Jesus recebia, era sangue que vertia. Jesus apanhou uma noite inteira, cuspiram nele, logo pela manhã levaram ele a Pilatos, e Pilatos mandou açoitá-lo, e os açoites eram realizados com um tipo de flagelo, de chicote, que tinham pontas de agulhas, de osso, de esferas, que a finalidade era arrancar pedaço de carne cada vez que ali era açoitado. A história mostra que muitos crucificados, todos eles antes condenados aos açoites, e muitos não resistiam sequer aos açoites, morriam antes da crucificação, tamanha a violência que era. E a cada ato daquele ali, o que saía de Jesus? Sangue. A intenção era extrair o sangue, era tirar o sangue, era derramar o sangue. Quando Jesus foi crucificado, ali ele ficou sangrando por pelo menos 6 horas pendurado numa cruz, o sangue vertendo. Diz a palavra que depois que Jesus morreu e entregou o seu espírito, ainda foram verificar se ele havia de fato morrido. E aos outros que estavam vivos, eles quebraram as pernas, porque era uma forma de acelerar o processo da crucificação. Porque na cruz você morre por asfixia. A morte de cruz é uma morte de asfixia, de sufocamento. Você sufoca com o peso do teu corpo. E a Jesus, para verificar se havia morrido mesmo, enfiaram-lhe uma lança na sua lateral, e dela, diz a palavra, quando ela foi tirada, enfiada ali, perfurando ele, saiu água e sangue. A impressão que se tem, lendo e meditando na palavra, é que Jesus derramou todo o seu sangue, cada gota do seu sangue, e foi isso que ele veio fazer espiritualmente, morrer por todos aqueles que confessarem o seu nome e crerem no seu sacrifício. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê, o sangue foi derramado por toda a humanidade, para todos nós, e está acessível a todo aquele que deseja e diz: eu quero, eu creio, eu recebo, eu aceito esse amor sobre a minha vida. Ele derramou cada gota do seu sangue. Há quem diga que um adulto normal tem em torno de 5 litros de sangue no seu corpo. Saiu água porque todo o sangue já havia sido derramado. Como eu disse a você, na cruz se morre por asfixia. Jesus suspirou o seu último suspiro, dizendo: Pai, em tua mão eu entrego meu espírito, está consumado. Ali ele deu o último suspiro, diz a palavra, foi o último fôlego, e então ele entregou o seu espírito.
Não precisa estudar muito para saber que sangue é quem leva todo o oxigênio para as nossas células. Nós não precisamos de oxigênio somente para os pulmões. As nossas células, todo o nosso organismo é nutrido, é alimentado e vive por meio da circulação de oxigênio que é levado pelo sangue. Agora veja que inusitado, veja que curioso. O autor da vida morreu por sufocamento. Aquele que dá o fôlego de vida morreu agonizando. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz que o Senhor criou o homem do pó da terra, formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. É o fôlego de vida, que é o maior sinal da presença do Senhor sobre a humanidade, sobre a criação, sobre tudo que respira. Às vezes a gente se pergunta: meu Deus, eu sinto que o Senhor está longe de mim, parece que o Senhor me abandonou. Eu quero te fazer um desafio. Respira profundamente. Esta é a maior prova de que o Senhor está com você. Porque quando o Senhor não estiver entre nós, não haverá fôlego. A vida é o fôlego. Agora diz a palavra, o Salmo 150, verso 6, o último salmo, semana passada eu preguei sobre o Salmo de número 1, que são cânticos de registros musicais de experiências vividas ou observadas. O último salmo, o último verso da Bíblia, no livro de Salmos, no verso 150, verso 6, diz assim: todo aquele que respira, louve ao Senhor. E é por isso que a gente precisa louvar a Deus, pela graça da vida, pela oportunidade de estarmos vivos, a oportunidade que temos de fazer algo novo, porque muitos já partiram, o fôlego de vida já lhes foi tirado, e aqueles que estavam em Cristo, glória a Deus, já estão vivendo a vida eterna no Senhor. Mas a minha palavra e a minha instrução é para aqueles que ainda precisam viver muitas coisas que o Senhor certamente os criou para viver. Então, em nome de Jesus, enquanto houver fôlego, louve ao Senhor. Que a sua vida seja uma vida de louvor. Está respirando, glorifica o Senhor. Normalmente nessa hora, talvez eu diria o seguinte: diga para o irmão que está do teu lado, mas eu vou dizer, diga a você mesmo: eu não tenho direito de não viver a melhor vida possível. Eu não tenho direito de viver uma vida medíocre, porque o meu Redentor derramou cada gota do seu sangue. Era para mim aquela aflição, era para mim essa morte. O autor da vida agonizou para que eu possa respirar e dedicar o meu fôlego ao Senhor. Eu não tenho direito de não viver a melhor vida possível, porque a vida também é constituída de acasos, de intempéries, de situações que fogem do nosso controle, ocasiões, tragédias, traumas, problemas que nós não somos capazes de controlar. A vida e a pulsão da vida é incontrolável mesmo, mas no que depende de mim, eu não tenho direito de fazer menos do que o melhor, de viver uma vida de excelência. E o que me dá ânimo, o que vai me dar ânimo para viver essa vida de excelência, é lembrar que na luta contra o pecado eu ainda não cheguei ao ponto de derramar o meu sangue. Ele foi e derramou.
que nas tentações que eu e você sofremos, não se comparam às que Jesus sofreu. E é por isso que a palavra diz, pode se achegar a Ele com coragem, pode se achegar com liberdade a esse trono de graça, porque embora em tudo Ele foi tentado, Ele venceu a tentação, Ele sabe as nossas aflições, Ele sabe as nossas dores, e Ele foi muito além do que eu e você podemos ir um dia. Então quando a gente chega diante dEle, a gente para de murmurar e a gente começa a se alegrar, dizendo, Senhor, a luta está difícil, mas eu vejo que Tu lutaste ainda mais violentamente por mim, e é por isso que hoje, a partir de agora, enquanto eu viver, o meu fôlego será para dar louvor e glória ao Senhor, que me libertou do que era pior. Sem Jesus seria muito pior. Com Jesus, até quando dá errado vai dar certo. Porque Jesus fez promessas. Este homem que agora estava aqui morto, desacreditado, este homem que agora havia decepcionado a maior parte dos seus discípulos, porque não entendiam as suas promessas, não lembraram-se ou não compreenderam, porque foi violento demais, foi cruel demais, foi injusto demais. E quando a gente vive lugares e traumas de crueldade, de violência, de injustiça, a gente tende a desacreditar da promessa. E os discípulos, não dá para julgá-los e condená-los. Jesus disse que veio para governar, para reinar, para dar vida eterna, para fazer a vontade do Pai, e agora morre dessa forma. A maior parte deu pé, vazou. Mas Jesus havia feito uma promessa: eles vão prender o Filho do Homem, eles vão açoitar o Filho do Homem, eles vão cuspir no Filho do Homem, eles vão crucificar o Filho do Homem, eles vão matar o Filho do Homem, mas ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitará. Tinha uma promessa, e muitas das promessas do Senhor sobre a nossa vida, antes da glória virá humilhação. Muitas das promessas do Senhor sobre a nossa vida, antes da honra virá a desonra. Muitas das promessas que o Senhor fará sobre nós, antes da vitória virá a derrota. Antes da vida virá a morte. Mas quantas forem as promessas que o Senhor fez sobre nós, em todas elas nós temos o amém, que é o sim, assim seja de Deus. Muitos deles não entenderam, fugiram, abandonaram. Mas me parece que pelo menos 2 creram. Pelo menos 2 encheram seu coração de esperança. E apesar de um dia de mentira, de crueldade, de vergonha, foram e enfrentaram todo o sistema por causa do corpo de Jesus. Pelo corpo de Jesus. Parece que 2 aqui lembraram-se. Ele disse que isso aconteceria, mas ele também disse que ele vai ressuscitar. E porque ele disse que vai ressuscitar, nós vamos investir nesse corpo. Porque só investe em corpo morto quem acredita que ele vai ressuscitar. Só investe em corpo morto quem acredita que ele vai ressuscitar. Você acredita que o Senhor é um Deus de restauração? Você acredita que o Senhor é um Deus de reconstrução? Você acredita que o Senhor pode pegar aquilo que está destruído e fazer algo novo, belo, restaurado? Você acredita que um vaso que se quebra na mão do oleiro, o oleiro é capaz de fazer um vaso novo de acordo com a sua vontade? Você acredita que o Senhor é um Deus de ressurreição? Então por que você está desacreditando do teu matrimônio?
Por que você está desacreditando da família? Por que você está desacreditando dos relacionamentos? Por que você está desacreditando do teu coração? Por que você desacredita ou não acredita mais, descrê hoje que o Senhor é poderoso para ressuscitar de fato a tua vida sentimental, emocional, psíquica? Talvez você não seja nem casado, ou já foi casado ou casada, e agora isso é impossível de ser consertado, porque a vida andou numa velocidade que não há mais. Mas quem disse que o Senhor não pode fazer algo maravilhoso e restaurar o teu coração completamente, e te dar uma nova pessoa para você ser feliz? E agora sim cumprir um papel sacerdotal, social. Talvez você já sofreu tantos relacionamentos abusivos, negligentes e desacreditou das pessoas. Acredite. Talvez você seja casado, teu matrimônio está literalmente frio, morto. Talvez você diz: o amor morreu. Para o amor morrer precisa matar Deus, porque Deus é amor. Para o amor morrer precisa matar Deus, porque Deus é amor. O que a palavra diz é que o amor se esfriará por causa do aumento da maldade. Deus e maldade não combinam. Quanto mais maldade humana, mais afastamento do Senhor. Quanto mais a maldade humana, mais esfriamento. Porque o que nos aquece é o Senhor, o fôlego de vida, o calor humano, o fogo do Espírito nos aquece. Agora, matar, vão precisar matar Deus. Deus não morre. Deus é eterno. E talvez o teu matrimônio esteja gelado já. Mas quem acredita na ressurreição investe em corpo morto. Talvez o corpo morto seja a esposa. Talvez o amor se esfriou tanto, há tanta frieza emocional, espiritual, que até nas relações isso já se manifesta. Talvez você vai dormir com aquela touca de plástico, aquela cara cheia de creme branco assim, e deita do lado com aquela calçola bege, parece mesmo uma defunta. E aí o marido olha assim: Deus, eu não vou nisso aí, isso é pecado. Talvez o problema seja o homem mesmo. Na maior parte das vezes é. Outro dia eu vi um vídeo de um cara fazendo um videozinho desse Reels assim no Instagram, e ele estava numa beira de estrada e tinha um cavalo morto, apodrecendo assim na beira da estrada, e ele mal conseguia fazer o vídeo por causa do cheiro da decomposição do cavalo, e ele reclamando para as autoridades que tinham que tirar o cavalo. Às vezes o marido no sofá é aquele cavalo, apodrecendo miserável no sofá. Falta de zelo, falta de cuidado, a priori com você mesmo. Só que o que o texto está dizendo aqui é que quem acredita na ressurreição investe no corpo morto. Então talvez, ao invés de ficar transferindo, porque casamento não é ser servido, casamento é servir. Talvez chegue a hora de você surpreender a sua esposa. Vai lá, vai numa loja, compra uma roupa que você acha bonita, compra uma lingerie que você acha legal, mas assim, para ela, tá? Porque a gente vive momentos estranhos e precisa ter dito coisas assim para ela. E dá de presente. Aviva esse casamento, investe nesse corpo que é teu, porque a palavra fala que quando a gente se casa, o corpo da esposa é do marido e o corpo do marido é da esposa. Quando você se casa, você entrega o teu corpo para outro, você não se manda, você não se pertence mais. Agora, se o corpo da minha mulher é meu, eu preciso investir nele.
Uma vez eu vi um pastor falando sobre investir na mulher e tal, porque mulher boa custa caro. E o cara não quer investir, não é oração não, meu irmão, é botar a mão no escorpião que está no teu bolso e investir no que o Senhor te deu. A mulher de igual forma, vai lá na Natura, lá no Boticário, compra um kit daquele de loção, de banho, de barba, perfume, dá para ele, talvez até ele beber um pouquinho de perfume para melhorar o hálito. Mas dá, investe nesse corpo. Minha irmã, sobra para mim, né? Hoje se vende no mercado umas maquininhas que são 7 em 1. Cheio de instrumentozinho, aquilo ali, o cara para os pelos da barba, do nariz, do ouvido, daquelas partes lá também. Talvez o miserável nunca fez isso na vida. E está lá, como um cavalo morto na beira da estrada. E a mulher tem que sofrer isso. Compra, mas pelo amor de Deus, compra daquela que é com bateria recarregável, não compra daquela com fio, que é capaz de ele morrer eletrocutado no banheiro, e não ter nem clima para nós chorar o velório dele. Morreu eletrocutado, meu Deus, que tragédia, o que foi? Estava arrumando a casa? Não, estava se depilando. Quem crê na ressurreição, investe em corpo morto. Nicodemos levou 34 quilos, não é grama, é quilo, de uma especiaria, de uma mistura de mirra com aloés. Aquilo custava, e eles passaram 34 quilos daquela mistura no corpo de Jesus, e o enfaixaram com linho fino, não era pano de saco, era linho. Se linho é caro hoje, imagina naqueles dias. Porque eles acreditavam na ressurreição, e por acreditar, investiram no corpo que estava morto. O que está acontecendo com a tua carreira profissional? Com o teu negócio? Com a tua profissão? Por que você não investe? Na vida tem 2 tipos de pessoas, os investidores e os consumistas. Os consumistas são aqueles que só vivem de surfar em onda, que já está quase acabando a série. Porque normalmente quando o consumista acorda, ele só vive de se aproveitar de situações que está dando certo para todo mundo. E aí ele não vive, ele sobrevive. O investidor é aquele que tem um olhar à frente do seu tempo. O investidor é aquele que olha para uma terra seca e vê um jardim. O investidor é aquele que olha para um vale de ossos secos e vê um exército enorme. O investidor é aquele que vê oportunidades no meio da crise. E tem gente que não se firma em nada, porque seja lá qual for a área de atuação que você vai escolher, ela tem tempos de crise e tempos de bonança. E normalmente quem se destaca são aqueles que no tempo de crise aproveitam-se da crise para se fortalecer. Quando o tempo bom vem, eles estão lá na frente. Então por que você não investe? Porque diz que o mercado está saturado? Agora, por exemplo, em Itajaí nós estamos vivendo uma crise. O porto da nossa cidade, que fomenta praticamente toda a nossa economia. E que é algo que precisa ser resolvido, porque vai demandar de muito sofrimento para frente, porque tem gente que depende mesmo da prosperidade de outros para poder sobreviver. Mas tem muita gente que tem a possibilidade nesse momento de aproveitar as oportunidades e está pensando em mudar de cidade, mudar de lugar, porque vivem no consumismo, não nas oportunidades que as crises oferecem. Março de 2020, pandemia, dia 17 de março de 2020. Tudo fechou. Tudo retrocedeu. Eu fiz uma oração ao Senhor dizendo: Senhor, o que a gente faz com a igreja? Porque a igreja é ajuntamento.
Igreja não é um CNPJ, igreja é juntamento de gente. Se gente não pode se juntar, igreja, o que a gente faz? O Senhor disse a mim: Fernando, só te preocupa em cuidar do meu povo, porque quem vai sofrer é a igreja Cassino. A minha igreja vai sair mais fortalecida. E eu me lembro que eu comecei a ir para lives, e fazer live de manhã e à noite, e falar com as pessoas, e atender as pessoas. Quando a crise passou, nós viemos para cá. Se você crê no que você carrega como instrução, como capacidade, como habilitação, como profissão, invista, porque quem investe em corpo morto vai ver o corpo ressuscitar em nome de Jesus. Para o ministério, então, é chover no molhado. Coisa triste é você ver gente pegar no arado e largar. Gente que tem ministério, gente que tem chamada. O chamado agora a palavra de Deus compara isto a serviço. É servir a Deus, servindo pessoas. E as crises ministeriais, meu Deus, são quantas as crises ministeriais que você já viveu? Eu já perdi as contas, eu parei de contar porque eu não quero fazer uma escala de... São muitas as crises. Mas uma coisa eu decidi: não vou parar apesar das crises, porque eu não estou servindo a outro senão um Senhor que é poderoso, que me salvou e que garantiu que vai cuidar de mim. As pessoas podem fazer o que for, mas o Senhor não falhará. Então, se você tem um ministério e talvez esteja gelado mesmo o teu ministério, é hora de você começar a investir, porque esse corpo vai ressuscitar em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai se manifestar em nome de Jesus. Como igreja, eu recebi uma palavra no caixão do meu pai, dizendo que esse ministério, esse aqui, CI, ele iria sucumbir como uma palmeira açoitada pelo vento, ao ponto de encostar as suas folhas no chão. Eu recebi essa palavra num caixão exatamente para que eu visse, guardasse a memória fotográfica do que nós viveríamos como igreja, mas que não era para eu duvidar, porque o Senhor ressuscitaria, rejuvenesceria, levantaria novamente, para uma frutificação maior do que um dia nós esperamos viver. E nós já estamos vivendo os primeiros dias desse florescimento e frutificação. O pior já passou, a palmeira já está de pé, o corpo já levantou, em nome de Jesus, como a filha de Jairo. Depois de levantar, ele disse: agora dê de comer a ela. O corpo já está de pé, só dá de comer a ele. Então, meu irmão, está na hora de você começar a tomar algumas atitudes, porque vida é ação, vida é prática, vida é caminhar. Tem 3 atitudes aqui que eu queria deixar em relação a esses 2 homens, que aqueles que acreditam na ressurreição certamente fazem. Número 1, eles não se acovardam diante das palavras contrárias. Se tem uma coisa que você vai receber, é palavra contrária. Se tem uma coisa que você vai ouvir diante do projeto de Deus para a sua vida, é gente dizendo que não vai dar certo. É gente dizendo que você não deveria nem começar. Eu me lembro quando eu aceitei o chamado pastoral. A minha mãe, que viveu uma vida inteira de serviço, 30 anos de serviço na igreja, mas que eu compreendo plenamente o seu sofrimento, a sua dor, o momento que ela estava vivendo. A mãe de Jesus fez isso com ele, quanto mais a minha comigo. Quando eu disse a ela que eu ia abrir mão da minha carreira, das propostas que eu tinha, e eu estava muito bem obrigado para pregar o evangelho, ela enlouqueceu. Tu está ficando doido. Olha o teu pai. Teu pai morreu de esgotamento, de cansaço. Tu vai querer viver a mesma vida? E eu disse a ela: mãe, já não sou eu quem vive. Eu não vou morrer, eu já morri. Mas o confronto veio de dentro da minha casa.
E quando eu digo a você que eu não tenho nenhum tipo de mágoa, é porque eu entendo, eu sei que foi Deus que fez isso. Sabe por quê? Porque se você for capaz de permanecer firme, apesar da oposição de gente que você ama, nada mais te para. É por isso que Deus usa às vezes os da casa, para ver se realmente você está focado naquilo que Ele te deu. Porque os da casa nos treinam, forjam a nossa decisão. E quem acredita na ressurreição não ouve palavras contrárias, não presta atenção em gente que vive de circunstância. Ele crê na promessa, a promessa disse, Ele falou, Ele vai morrer, mas Ele também falou, Ele vai ressuscitar, e é porque Ele falou que vai ressuscitar, que eu creio. Ele disse que ia morrer e está morto, por que eu vou duvidar que Ele vai ressuscitar? Então, ou você vive pela palavra de Deus, ou você vive pela opinião dos outros. É uma decisão. Quem crê na ressurreição, investe em corpo morto e crê na palavra que Deus liberou, que é anterior. Quem crê na ressurreição, investe em corpo morto e trabalha para minimizar os danos causados naquilo que já é descartável para muitos. Guarda isso. Quem crê, trabalha para minimizar os danos naquilo que já é descartável para muitos. Enterra, morreu, acabou, não tem mais jeito. Sepulta de qualquer jeito, porque do pó veio e ao pó voltará. Não, vamos minimizar os danos, porque Ele vai ressuscitar da melhor forma possível. Talvez o teu matrimônio tenha feridas abertas, que são irreversíveis, mas podem ser minimizadas. Talvez o coração da tua esposa, do teu esposo, diante de uma traição, de uma quebra de confiança, não há como negar uma ferida aberta. Não há como dizer, não foi nada. Não foi nada porque não foi você. Quem bate não esquece. Quem apanha, quem bate esquece. Quem apanha não esquece. Mas é possível minimizar os danos. É possível ser alguém que agora a sua vida é aberta, as suas senhas são abertas, não há mais nada oculto. Eu traí, eu enganei, eu quebrei a confiança, mas agora está aqui, eu quero viver uma nova vida, eu quero minimizar os danos causados. Está aqui, está tudo aberto, está tudo revelado, não tem mais nada para esconder. Quem não deve, não teme. Quem crê na ressurreição, trabalha por isso. Quem crê na ressurreição, aguarda pacientemente, porque sabe que o Senhor na sua fidelidade certamente fará. Então acredite, creia. Eu encerro essa mensagem com 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 a 44. Se lá no Data Show estiver atento lá, por favor coloca 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 ao 44, diz assim: assim será com o corpo da ressurreição. Assim será na ressurreição dos mortos. Quem crê na ressurreição? Quem crê que Jesus vive? Quem crê que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão? E nós que estivermos vivos seremos transformados. E quem crê que o Senhor continua ressuscitando coisas poderosas que um dia foram sobre a nossa vida e que hoje aparentemente morreram, mas o Senhor é poderoso para restaurar. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. A palavra aqui é corrupção. A palavra aqui é perversidade, é maldade, é vergonha. O corpo que é semeado em vergonha, em corrupção. Talvez o que você viveu até aqui, o resultado era de carnalidade, de humanidade, de pecado, de corrupção pelo pecado. De fato, um corpo perecível.
mas você crê no Senhor, você confia que Deus é poderoso e fiel. Deixa eu dizer em nome de Jesus, aonde havia corrupção, agora haverá honestidade. Aonde havia injustiça, agora haverá justiça. Aonde havia mentira, agora haverá verdade em nome de Jesus. Aquilo que era perecível, ressuscitará imperecível. É promessa do Senhor. O corpo que é semeado em desonra, ressuscita em glória. Muita desonra, muita humilhação, muita vergonha, muitos tempos de aparentes fracassos. Considero, pois, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A glória do Senhor se manifestará sobre a vida de todo aquele que passou por períodos de desonra. Os humilhados serão exaltados. E talvez você semeou muita coisa em desonra, talvez você semeou muita coisa com choro, muita coisa com humilhação, muita coisa com o coração sofrendo o escárnio, o deboche. Em nome de Jesus, foi semeado em desonra, mas vai ressuscitar em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. Está aí não? Então fala, gente, eu não estou vendo nada aqui. Estou falando certo? Não. Ressuscita em poder. O poder aqui é o dunamis. É o mesmo poder do Espírito. O que Paulo disse? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Meu irmão, nos dias que nós estamos nos considerando mais fracos, são os dias que nós somos mais perigosos para Satanás, para toda a trama diabólica. Os dias que parecem que nada está dando certo, ou que a gente não vai ter força para terminar o dia, estes são os dias em que nós nos tornamos mais perigosos para todas as artimanhas que o diabo tentou armar contra nós. Se nesse dia tu tão somente colocar a tua esperança no Senhor, dizer: Senhor, eu vou me abaixar aqui porque eu já não sei mais nem o que eu vou fazer, mas eu vou esperar na tua força. O poder do Senhor se aperfeiçoará na tua fraqueza, e você vai se levantar como um poderoso e poderosa valente do Senhor. O perigo para a nossa vida é quando a gente acha que é bom. O perigo da nossa vida é quando a gente acha que já alcançou. O perigo da nossa vida é quando a gente acha que já sabe tudo. O perigo da nossa vida é quando a gente se ensoberbece. Porque enquanto houver humildade, ali há humus, ali há terra, ali há nutrição, ali há poder de Deus para aperfeiçoar e fazer florescer os frutos da sua justiça sobre a nossa vida. Semeado em fraqueza, ressurreto em poder. A maior parte das coisas que você desfruta hoje, você semeou em fraqueza. Você semeou em dias difíceis. A maior parte das coisas que você vê hoje poderoso sobre a sua vida, coisas que você pode dizer: isso aqui é poder de Deus. Isso aqui de fato eu tenho que reconhecer. Só Deus, é poder de Deus. Quando é que você semeou? Puxa no tempo. Lembra quem você era quando essa palavra se tornou uma semente na sua vida? Você era fraco. E o poder de Deus se manifestou. E o mesmo poder que atuou na sua vida há não sei quanto tempo atrás, vai atuar hoje, vai atuar daqui para frente. E tudo que você semear em fraqueza, em poder, você colherá em nome de Jesus. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Sabe qual é essa palavra espiritual? Espiritual, o grego é pneumático. Você lembra de alguma coisa? Pneu, lembra de alguma coisa? Não. A palavra grega para Espírito de Deus é pneuma. No hebraico é ruach, que significa a mesma coisa, mas pneumático é parecido porque a gente carrega essa palavra no nosso vocabulário português. E o que é um pneu? É algo cheio de ar. Pneumático tem a ver com cheio, significa literalmente cheio de ar, cheio de sopro, cheio de vento. O que é o Espírito de Deus, senão o sopro? O
que foi o avivamento, senão um vento vindo do alto? O que é Deus na nossa vida, senão nos encher do sopro do seu Espírito? O corpo que é natural é um corpo dependente de oxigênio, mas o corpo espiritual é um corpo dependente do Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que você semeia no seu culto racional, no seu culto natural, na expressão que parece natural, eu estou aqui levantando a mão, que coisa natural, não, está gerando algo poderoso no reino dos céus, e o Espírito Santo de Deus está gerando algo que é eterno e espiritual. Cheios de vento, que não é igual pastel de vento, mas é o ar do Espírito Santo, é o vento do Espírito, é o poder do Senhor. Então, em nome de Jesus, se você crê que o Senhor é um Deus de ressurreição, eu acredito que você crê, pelo menos assim eu espero, porque não faz sentido estar numa ceia se não lembrar-se, se não reconhecer que Jesus ressuscitou. A razão da fé que há em nós, e a diferença do Evangelho para qualquer outra religião, é porque a nossa fé diz que o nosso Redentor vive. No terceiro dia, José de Arimateia e Nicodemos ficaram sabendo que a pedra, ficaram sabendo que procuraram e não encontraram, ficaram sabendo que aquele lençol que havia encoberto e enrolado ele estava dobradinho de lado. No canto da sepultura, aonde ficava Jesus Cristo. A cultura judaica diz que quando um senhor se levanta da mesa e deixa o lenço dobrado, ele está dizendo: não mexa porque eu voltarei. Quando o senhor se levanta da mesa e joga o lenço, deixa ele desdobrado, ele está dizendo: terminei a refeição, pode recolher a mesa. Jesus deixou dobrado. Para dois homens que o sepultaram conforme o significado judaico, como uma palavra: muito obrigado, porque vocês acreditaram num corpo morto, eu deixei dobrado para vocês saberem que eu voltarei. E essa é a nossa fé, Jesus voltará. E é por isso que nós estamos aqui crendo e declarando todos os dias, todas as ceias, todos os cultos: Jesus vive. E aquele que ressuscitou dos mortos é o primogênito dentre muitos irmãos, e continua trazendo à vida coisas que não existem como se já existissem. Ele é poderoso, então não duvide do poder de Deus de trazer à vida aquilo que já se foi. Ele é fiel, você crê? Então vamos cear debaixo dessa palavra.